Sejam bem-vindos a mais uma aula de quinta. Meu nome é Vitor Cosvig, eu sou doutor em Educação Física e hoje a gente vai conversar sobre a utilização da frequência cardíaca para a prescrição de exercícios. Vem comigo! Muito bem, então a frequência cardíaca é uma das variáveis que tem sido mais utilizadas no nosso cotidiano profissional e a gente vai conversar sobre os seguintes tópicos. Eu vou apresentar alguns conceitos iniciais, vou apresentar algumas variáveis da frequência cardíaca e como utilizá-las, na prescrição de exercício. Vou falar sobre algumas limitações do método e algumas recomendações práticas também. Eu espero que essa aula te ajude a qualificar o teu atendimento e a tua prescrição de exercícios. Muito bem, então quando tu está pensando em prescrever treino, planejando treinamentos, alguns elementos-chave precisam ser considerados e pensados de acordo com o objetivo que o aluno quer atingir. Então, dentre esses, tem o tipo de exercício que precisa ser escolhido, a frequência semanal que esse aluno precisa atender, a duração de cada sessão de treino e a intensidade, o quão forte esses treinos precisam ser. Fazendo um balanço dessas variáveis, a gente tem o impulso de treino e se tudo deu certo nesse planejamento e, obviamente, o aluno executou o planejamento como era esperado, a gente tem uma chance grande de atingir ajustes positivos e ter um desempenho melhorado, portanto, o objetivo vai ser alcançado, Destas variáveis, no contexto da aula de hoje, a frequência cardíaca será, então, uma variável para nos dar indicadores de intensidade, do quão forte a sessão está sendo. É claro que existem inúmeras outras variáveis disponíveis para medir a intensidade dos esforços, mas a frequência cardíaca com certeza é uma das mais consolidadas e com maior viabilidade prática para a utilização no nosso cotidiano profissional. Muito bem, e de onde vem a ideia da frequência cardíaca como controle de intensidade, Então a frequência cardíaca é controlada pelo sistema nervoso autônomo a partir dos ramos simpático e parasimpático, e a gente sabe que em repouso existe maior domínio então da função parasimpática, o que muda à medida em que eu aumento a intensidade do esforço, a demanda de intensidade do exercício. Então, à medida que essa intensidade vai aumentando, ocorre um aumento da contribuição do ramo simpático, o que gera então um aumento da frequência cardíaca. Essa relação então que existe entre a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio e entre a frequência cardíaca e as taxas de trabalho, as taxas de esforço, permite então que a gente tenha uma possibilidade de prescrever, de controlar, de imaginar quanto esforço o sujeito está fazendo a partir dessa variável, Então eu vou saber que valores maiores de frequência cardíaca significam valores maiores de consumo de oxigênio e valores maiores de frequência cardíaca significam então maior taxa de trabalho. Então a partir disso eu posso traçar estratégias de como alcançar uma determinada faixa, uma determinada zona de frequência cardíaca, o que obviamente aumenta a minha previsibilidade às adaptações, aumenta a exatidão da prescrição de exercícios. Bom, esse potencial todo da frequência cardíaca está associado com a enorme acessibilidade, a enorme e crescente acessibilidade do método. Então, com o aumento da tecnologia, a gente tem inúmeras possibilidades de monitorar, inclusive em tempo real, as faixas de frequência cardíaca que estão sendo atingidas durante um determinado tipo de esforço. Então a gente soma o potencial da variável em si com uma alta acessibilidade, o crescente potencial tecnológico, que tem permitido a medida de frequência cardíaca por aplicativos, por exemplo, e a gente tem então uma variável muito interessante para tu adicionar no teu dia a dia na academia como personal trainer, se é que tu já não utiliza ainda essa variável,
E aí eu vou apresentar algumas dessas variáveis que são úteis, né, para a melhora da tua prescrição de treino. Então, existem inúmeras variáveis, inclusive mais do que essas que eu elenquei aqui. Então, a gente tem frequência cardíaca basal e de repouso, que estão muito associadas com o nível de prontidão e aptidão. A gente tem a frequência cardíaca no exercício, né, o controle da intensidade do exercício por frequência cardíaca. Existe a frequência cardíaca de reserva, que possibilita um aumento na prescrição na precisão da prescrição, né? Existe o ponto de deflexão da frequência cardíaca, que é uma possibilidade de como estimar o limiar anaeróbio. E a gente tem também a frequência cardíaca pós-exercício, uma das variáveis que é extremamente importante e por vezes negligenciada na nossa prática, né? Já que a frequência cardíaca pós-exercício dá indicadores de mortalidade, de aptidão, tem relação com intensidade, então ela pode ajudar bastante no nosso monitoramento. Como a aula de hoje é sobre prescrição baseada em frequência cardíaca, eu vou deixar as variáveis de monitoramento para uma outra oportunidade e hoje a gente fala então sobre frequência cardíaca no exercício, frequência cardíaca de reserva e como identificar o ponto de deflexão da frequência cardíaca. Vamos nessa! Então, começando com a frequência cardíaca máxima, teoricamente, então, ao executar um teste incremental, aquele maior valor atingido de frequência cardíaca ao final do teste vai ser chamado então de frequência cardíaca máxima e a partir dele a gente pode fazer uma série de inferências, pode calcular, estimar VO2 máximo, pode estimar velocidade associada ao VO2 máximo, pode fazer uma série de estimativas, mas também pode fazer prescrição diretamente por esse valor. Bom, então, a frequência cardíaca máxima é o maior valor de frequência cardíaca obtido em um teste progressivo e ela é frequentemente empregada na prescrição de exercícios aeróbios. E existe, é claro, uma grande dúvida, essa dúvida é muito frequente, né, na área, se eu preciso fazer essa medida objetiva pelo teste progressivo ou se eu posso usar as fórmulas que estão disponíveis para estimar esse valor, né? Então, tem um texto muito legal que conta a surpreendente história, né, da equação 220 menos a idade. Existem uma série de problemas relacionados ao uso dessa medida e eu vou apresentar alguns deles aqui. Para mim, o pior problema é a falta de individualização, né, visto que indivíduos com a mesma idade, independente do seu nível de aptidão, do seu histórico competitivo, da sua genética, seja lá do que for, deveriam treinar então com a mesma faixa de frequência cardíaca, o que não faz sentido para quem está tentando aumentar a individualização da prescrição. Vamos a um exemplo. Imaginemos dois sujeitos com 34 anos, um treina aeróbios todos os dias, úteis da semana, né, 5 vezes por semana, o outro é sedentário, não atende aí os 30 minutos por dia de atividade física regular. Bom, esses sujeitos então têm a mesma faixa etária e seguindo a equação de 220 menos a idade, eles teriam a mesma frequência cardíaca máxima, o que é muito improvável, e o pior, eles teriam a prescrição de treino para a mesma faixa de frequência cardíaca, considerando o seu limite inferior e o limite superior. Então, desse ponto, a gente já vê um problema nas equações baseadas exclusivamente na idade, né? Bom, portanto, o método de 220 menos a idade é um método sem validade científica, sequer o autor original é conhecido, com um erro inaceitável. Então, percebam por esse gráfico que, mesmo comparado com outras possibilidades de predição, 220 menos a idade mostra valores bem ruins, especialmente para quem é mais jovem ou para quem é mais velho. Então, a recomendação geral é não prescrever com base em predições. Mas, Vitor, eu não consigo fazer o teste progressivo, eu não quero fazer o teste progressivo, o meu aluno não quis fazer o teste progressivo, eu ainda posso usar as equações? Bom, então, se for usar a equação,
Existem possibilidades melhores do que a 220 menos a idade, existem inúmeras, na verdade. Eu vou deixar a recomendação de uma aqui, que é desse estudo de 1994. Então, como é que funcionaria? É muito parecido com o exemplo anterior. Eu tenho dois sujeitos, né? Com características de treinamento diferentes, mas mesma idade. Ao invés de usar 220 menos a idade, eu vou aplicar esta equação aqui, 205,8 menos 0,685, multiplicado pela idade. Então, essa equação aqui ainda mantém aquela limitação de prescrever mesmo a faixa de frequência cardíaca para sujeitos extremamente diferentes, fisicamente falando, né? Mas já é uma equação um pouco melhor, pelo menos a gente tem autores conhecidos, ela tem uma taxa de erro menor, né? Então fica uma recomendação. Se precisar usar uma equação, procure uma equação para a população específica que tu está trabalhando, né? Para a faixa etária específica, e equações com menor erro, ok? Bom, mas aí beleza, então, Vitor, eu fiz aí a medida objetiva, né, pelo teste progressivo, ou eu usei uma equação de estimativa. Como é que eu faço para prescrever agora, de fato, este exercício, né? Então, a gente vai escolher uma zona-alvo, né? Aqui, nesse caso, uma zona de consumo máximo de oxigênio, e a gente vai tentar... e a gente vai prescrever exercício, né, a partir dessa zona-alvo. Então, vamos imaginar um sujeito que tenha uma frequência cardíaca máxima de 200 batimentos por minuto, medida ou estimada. Eu vou escolher, então, um percentual de frequência cardíaca máxima no qual ele precisa se manter. Percebam aqui que, se o meu objetivo é ficar entre 50% e 74% do consumo máximo de oxigênio, o valor percentual de frequência cardíaca máxima é diferente, porque existe um ajuste necessário quando eu vou comparar valores de frequência cardíaca máxima e VO2 máximo, ok? Então, para a faixa de 50% a 74% de VO2 máximo, eu vou precisar me manter de 60% a 79% da frequência cardíaca máxima. Então, o cálculo é muito simples, eu pego essa frequência cardíaca máxima, medida ou inferida, e eu vou multiplicar pelo percentual desejado. Assim, eu encontro o limite inferior e o limite superior de treinamento. Então, o meu aluno precisa se manter nessa faixa. Se por acaso ele estiver com menos de 120 batimentos, eu preciso aumentar a intensidade. Se ele passar de 158, eu preciso diminuir. E essa prescrição funciona muito bem com o modelo de prescrição de treinamento contínuo, né? Então, essa variável, essa prescrição por frequência cardíaca máxima tem as suas limitações, é claro, especialmente quando o valor é calculado e não medido, né? E a gente tem aí um valor de individualização, caso vocês tenham feito o teste progressivo e encontrado esse valor máximo. Bom, mas dá para melhorar, professor? Dá para melhorar. A gente pode usar a frequência cardíaca de reserva, que nada mais é do que a diferença entre a frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca de repouso. Então, essa frequência cardíaca de repouso vai ser medida normalmente na posição sentado, né? Poderia ser deitado também, poderia ser em pé. O que importa é fazer essa medida sempre do mesmo jeito, né? Então, a frequência cardíaca máxima, eu já falei como é que mede, faz frequência cardíaca máxima menos a de repouso e a gente vai encontrar, então, a frequência cardíaca de reserva. É sobre ela que eu vou falar agora. Bom, então, essa medida basicamente funciona desse jeito, né? Eu tenho a frequência cardíaca de reserva, que é a máxima menos a de repouso. Então, um exemplo meu aqui, considerando uma equação baseada pela idade, né? 220 menos a idade, eu teria uma frequência cardíaca máxima de 188 e uma frequência cardíaca de repouso de 65. Isso daria uma frequência cardíaca de reserva de 125. Qualquer outra pessoa de 32 anos com uma frequência cardíaca de repouso diferente teria, então, uma frequência cardíaca de reserva também diferente, né? Então, aqui está a potencialidade
de considerar a frequência cardíaca de repouso na equação. Então, ela está associada ao nível de aptidão. Então, no exemplo que eu estou dando, esta outra pessoa seria mais apta, teoricamente, do que eu, pelo menos aerobiamente. E isso vai influenciar, então, no grau de especificidade que a equação está proporcionando. Então, ao usar frequência cardíaca de reserva, eu estou colocando mais especificidade na minha prescrição. Então, vamos lá. Imagina que essa frequência cardíaca máxima foi medida. Aí eu tenho um valor de individualização, certo? Já que a frequência cardíaca máxima, obviamente, está relacionada com a aptidão do indivíduo. Então, eu tenho um valor de individualização aqui, que foi medido, frequência cardíaca máxima, e eu estou adicionando mais um fator de individualização. Ou seja, a exatidão da prescrição fica melhorada, eu consigo ter, então, uma prescrição com maior qualidade. Beleza? Vitor, mas e se eu não medir essa frequência cardíaca máxima? Mesmo assim, tu tem pelo menos mais um valor de individualização, o que reduz aquele problema que eu falei anteriormente, sobre pegar duas pessoas com a mesma idade, mas com aptidão física diferente, ok? Bom, e como é que funciona a prescrição, então? Como a frequência cardíaca de reserva está associada ao VO2 máximo, aquele percentual que eu escolhi para prescrever vai ser o mesmo valor de percentual da frequência cardíaca de reserva, né? Então, vamos imaginar agora esse exemplo, o valor de frequência cardíaca máxima é o mesmo, 200, mas agora eu tenho mais uma informação, a frequência cardíaca de repouso, que é 60. Bom, eu vou colocar isso nesta fórmula aqui, dá um pause no vídeo, anota, tira um print screen e fica com ela guardada para ti. Para descobrir qual é a frequência cardíaca de treino que eu preciso manter, então eu vou ter esta equação, frequência cardíaca de repouso, mais o percentual alvo de frequência cardíaca que eu quero atingir, multiplicado pela frequência cardíaca de reserva, que vocês já sabem é a máxima menos a de repouso. Bom, então aqui eu faço as substituições, a frequência cardíaca de treino então considera a de repouso, que é 60, 50% é o que eu quero para o limite inferior, e estes 140 então são os 200 menos 60, a minha frequência cardíaca de reserva. Conclui a equação, eu tenho uma frequência cardíaca de treino de 130 no limite inferior. Repete o procedimento trocando este percentual por 0,74 e eu vou ter o limite superior. Mesma lógica, se mantém aí dentro dessa faixa para manter essa intensidade então moderada, se por acaso foi esse o objetivo da tua prescrição. Bom, tem mais uma variável que eu queria apresentar para vocês, que é o ponto de deflexão da frequência cardíaca. Basicamente, eu faço aquele mesmo teste progressivo até exaustão, eu vou aumentando gradativamente a velocidade e isso vai aumentando a minha frequência cardíaca. Eu ploto em um gráfico estes valores, né? E eu vou ter o comportamento da frequência cardíaca ao longo do teste. A primeira proposta de determinação do limiar anaeróbio pelo ponto de deflexão da frequência cardíaca considerava uma identificação visual, né? Então eu ploto estes valores e eu fico procurando onde que ocorreu esta quebra de linearidade, né? Ou seja, o ponto de deflexão, então, no comportamento da frequência cardíaca. Então eu tenho um comportamento linear até certo ponto e esse comportamento é quebrado a partir deste ponto. Teoricamente, então, é possível identificar o limiar anaeróbio, que ele deve estar muito próximo à intensidade na qual essa deflexão ocorreu. Então, nesse exemplo aqui, o limiar anaeróbio desse sujeito estaria muito próximo de 13 km por hora e saber, né, dessa variável, saber dessa informação seria extremamente valioso, né, para a prescrição de treinamento. Bom, tem um outro método que foi proposto, né, que é o método DMAX, que utiliza algumas diferenças, né? Então, ao invés de fazer a identificação pelo método visual, porque eu não vou dizer na maioria dos casos, mas em muitos casos, esse ponto de deflexão ele não é percebido visualmente, né? É difícil de identificá-lo.
Então, o que a gente faz é usar um método matemático, criando, então, uma reta, né, mostrando a relação linear aqui, entre o primeiro e o último ponto, e a gente adiciona também uma outra equação, uma equação polinomial de terceira ordem, que é essa aqui em azul. Bom, no que é baseado o método Demax? É medida, então, a maior distância entre estas duas equações, certo? E aquele ponto de maior distância entre elas vai ser considerado o ponto de deflexão da frequência cardíaca e vai nos dar aquela medida, então, estimada de limiar anaeróbio. Então, considerando este exemplo aqui, eu coloco as duas equações, faço a medida da distância e identifico a velocidade, ok? E aí, é claro que o gráfico já me permite ter acesso às equações que foram utilizadas, né? Então, seria um método com um pouco mais de exatidão, né? Tem uma série de trabalhos mostrando que esse método é útil, né? Para medir, para estimar o limiar anaeróbio. Poxa, Vitor, mas beleza, tu falou de aplicabilidade prática. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que fazer isso para todos os alunos, a cada teste? Como é que eu gero essas equações? Como é que isso funciona, né? Eu vou ter que fazer isso à mão? E aí aqui eu tenho algumas recomendações, né? É claro que vocês podem criar a própria planilha de Excel de vocês, e aí com uma planilha de Excel vocês conseguem fazer essas estimativas pelo método Demax, né? Mas tem uma possibilidade mais interessante que eu vou deixar aqui a recomendação, né? Tem um aplicativo chamado Safe Runner Indoor, né? Ele foi proposto por um grande parceiro, né? Lá da UFSC, o Jader, né? E esse aplicativo aqui tem algumas possibilidades de acesso gratuito, dentre elas está a avaliação por teste incremental. Então funciona assim, vocês vão colocar a cinta lá, o frequencímetro de vocês, ele precisa ser uma cinta com Bluetooth, ok? E o aplicativo vai ler a frequência cardíaca a partir da cinta. Pelo aplicativo mesmo, vocês vão escolhendo, vão selecionar o teste, né? E vão colocar o teste para rodar. À medida que o teste vai desenrolando, o aplicativo vai anotando os valores de frequência cardíaca e ao final, quando o teste é interrompido, vocês têm um relatório aí com frequência cardíaca máxima, com frequência cardíaca de limiar, com velocidade de limiar, tudo isso que possibilitando vocês a terem aí uma prescrição mais exata. Então a gente tem uma variável que é extremamente importante, né? Porque identificar o ponto do limiar anaeróbio vai ser muito útil para fazer inferências mais exatas de intensidade do exercício, ok? Então vocês vão poder prescrever por frequência cardíaca máxima, por frequência cardíaca de reserva ou baseado no limiar anaeróbio, o que seria então extremamente interessante para, como eu falei antes, aumentar a previsibilidade das adaptações dos alunos de vocês e aumentar a chance de que os objetivos sejam atingidos. Bom, Vitor, esse método tem limitações? Tem sim, várias. Eu trouxe algumas. A primeira delas é que esses valores de frequência cardíaca são afetados pelo grau de hidratação do sujeito, né? Então a gente tem alterações fisiológicas que vão levar a valores diferentes. Então quanto mais desidratado está o sujeito, maior é a frequência cardíaca dele. E aí, então, exercitar-se em desidratação vai fazer com que eu tenha uma diferença nos valores medidos. Então, isso deve ser considerado, né? Por algum motivo, eu estou prescrevendo exercício para um atleta que está em perda rápida de peso e eu quero fazer isso por frequência cardíaca. Vai ficar complicado, vocês vão precisar fazer ajustes para esses valores. Um outro fator que aumenta a frequência cardíaca é a temperatura, né? Então temos temperaturas diferentes com valores diferentes de frequência cardíaca. Se tu está treinando em algum ambiente muito quente, precisa prestar atenção também nos ajustes para a frequência cardíaca, ok? E um dos fatores limitantes que eu vou investir um pouco mais de tempo, porque eu acredito que tem uma aplicabilidade prática maior, é que quando a gente vai prescrever HIIT, exercício intermitente de alta intensidade, existem de fato fatores limitantes do uso da frequência cardíaca.
Essa semana mesmo eu vi algumas recomendações que contradizem o que eu vou falar agora, né? Então precisa prestar atenção nisso. Então, o primeiro ponto é que quando a gente está usando intensidades supramáximas, quando a gente está usando intensidades muito próximas do VO2 máximo, aquela linearidade da frequência cardíaca que eu mostrei para vocês, ela não funciona bem assim, né? Então, tomem cuidado ao prescrever exercícios que são feitos acima da velocidade associada ao VO2 máximo. A exatidão da frequência cardíaca com esses valores, ela diminui drasticamente, né? Existem dois fatores relacionados também ao tempo de esforço e tempo de recuperação, que são o atraso da resposta e a inércia ao final do esforço. Então, o que é isso? Eu começo um sprint, imagina que esse sprint dura 30 segundos, eu termino esse sprint e a frequência cardíaca ainda vai estar subindo, né? Ou ela demora até alcançar um determinado valor. Então, tomem cuidado com esse atraso da frequência cardíaca. E existe uma inércia ao final desse esforço também. É possível que ao terminar o esforço de 30 segundos, se tu tiver uma recuperação curta também, de 30 segundos, por exemplo, é possível que a frequência cardíaca não retorne aos valores que tu precisava antes do próximo esforço, o que vai gerar um efeito acumulado que dificulta muito a prescrição por esse método, né? Nessas intensidades mais altas, a concordância com outros métodos diminui, como eu já comentei anteriormente, e a viabilidade prática é complicada, né? Então, apesar de ser possível fazer isso quando a gente está com personal trainer, né? Ou vocês, sendo personal trainers, talvez isso fique um pouco mais viável, mas pensar num atleta controlando frequência cardíaca durante um sprint é extremamente complexo, né? Então, para ilustrar essas limitações quanto ao HIIT, eu já apresento mais fatores nas recomendações práticas, né? Mas, resumidamente, o percentual de frequência cardíaca máxima pode ser utilizado para prescrição. Eu não recomendo a utilização de equações e recomendo mais a utilização de testes máximos. Não pode fazer teste máximo, vai precisar recorrer à equação, então aproveita e já migra para a frequência cardíaca de reserva. Tu vai estar perdendo em individualização por estar usando a equação, mas vai estar ganhando ao adicionar frequência cardíaca de repouso. E aí é só prescrever baseado nas faixas de intensidade que são do teu interesse, que vão ajudar o teu aluno a atingir os objetivos dele. Então, de modo geral, a frequência cardíaca parece ser um método de campo com alta precisão, né, para quantificar a intensidade do exercício, quando ela é executada em intensidades abaixo daquela associada ao VO2 máximo. E exercício de endurance, quando a carga externa fica difícil de ser calculada, os métodos baseados na frequência cardíaca são, então, uma alternativa muito interessante. E, por fim, se forem prescrever exercícios intermitentes de alta intensidade, tomem cuidado. Eu já falei, agora eu vou reforçar, né? Para frequência cardíaca, para controle por frequência cardíaca, só são recomendados aqueles métodos abaixo da velocidade associada ao VO2 máximo, que seriam então aqueles HIITs longos, né? Ou até mesmo trabalhos contínuos, né? Esforços contínuos. Quando a gente vai e sobe para intensidades maiores, acima da velocidade associada ao VO2 máximo, da intensidade associada ao VO2 máximo, como são os HIITs curtos e os treinamentos de sprint, a frequência cardíaca não é uma boa variável para nos acompanhar. Vocês podem preferir, por exemplo, as variáveis mecânicas, né? As variáveis de intensidade de fato, velocidade, wattagem e assim por diante, né? Então isso acontece porque nos intervalados longos eles são executados abaixo dos 100% da intensidade associada ao VO2 máximo e eles dão tempo, né? A gente vai ter aí 2, 3 minutos de duração do meu esforço, dá tempo de atingir a faixa de intensidade que eu gostaria, que eu objetivei, dá tempo de recuperar antes do próximo sprint. E aí é possível de fazer esse controle, né? Se tu já tentou controlar HIIT por frequência cardíaca na prática, sempre surgem dúvidas, né? Se eu tenho
que atingir essa frequência cardíaca alvo já no início do sprint, se eu posso atingir ela depois de algum tempo do sprint, né? Então, são todos aspectos complexos ao associar frequência cardíaca com a prescrição do HIIT, ok? Mas então, HIITs curtos e treinamento de sprints não são adequadamente prescritos por frequência cardíaca. Os HIITs longos, os contínuos, moderados e até mesmo os mais intensos podem já ser prescritos por frequência cardíaca. Tá certo? Muito bem, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu agradeço a atenção de quem ficou até aqui, espero ter contribuído. Discordou de alguma coisa ou tem alguma dúvida, deixa nos comentários, eu vou ter muito prazer em avançar nessa discussão. A próxima aula ainda envolve frequência cardíaca, mas a gente vai avançar para a variabilidade da frequência cardíaca. E era isso. Obrigado e até a próxima.